E aí, galera, hoje nós vamos falar sobre folha de verificação. Então, essa daqui é mais uma das ferramentas básicas da qualidade. Folha de verificação é muito simples de fazer, também conhecida como checklist. Veremos se há diferença entre as duas, falaremos um pouquinho sobre isso, se é a mesma ferramenta ou não. E ela vai nos ajudar na coleta de dados. Então, é uma ferramenta muito básica, ela está bem lá embaixo da pirâmide, mas ela é essencial para eu fazer outras análises futuras e análises mais sofisticadas também. Já então, também conhecido como checklist, que é o que nós colocamos aqui. Então, vamos lá. Folha de verificação e checklist. Então, são formulários elaborados para facilitar o registro e análise de dados obtidos em uma coleta. Então, isso daí é o quê? Nada mais é do que eu fazer uma folhinha e entregar isso daí para alguém lá na operação para ele ir marcando alguma coisa. Porque o que acontece é o seguinte, tem muitas empresas que vão acontecendo as coisas, vão havendo problemas, vão havendo desperdícios, refugos, e o pessoal não vai atrás, ou seja, eles não procuram saber o que é que está acontecendo, quais são os problemas, listar os defeitos, fazer um levantamento qualitativo e quantitativo disso. Então, o que acontece é isso, tem uma galera aí que realmente eles são largados e jogados, né? Então, ninguém sabe para onde vai, o que está acontecendo. O importante é produzir, vamos embora, tá dando lucro lá no final da ponta, esse é o essencial. E nós estamos vindo para mudar um pouco esse cenário e essa perspectiva de enxergar as coisas, né? Então, em vez de eu entregar uma folha em branco e falar, anota aí do jeito que você acha que tem que anotar, vai fazendo os rabiscos, vai desenhando um índiozinho aí e tá tudo certo. Na verdade, não. Então, eu entrego um formulário já pronto para a pessoa, bem claro, bem certinho, bem definido, e falo para a pessoa, ó, vai anotando e registrando as coisas a respeito do que eu quero verificar no meu processo. Isso possibilita uma análise de dados mais simplesinhas e também com isso eu consigo alimentar algumas outras coisas que eu consigo fazer para ter dados mais sofisticados e ir desencadeando uma análise mais complexa. Depois aqui o segundo tópico que nós temos é elaborar um formulário que seja claro e de fácil manuseio. O que eu sempre digo para a galera é o seguinte, ó, tudo que você faz de formulário, de controle, de gráfico, etc e tal, não é para você. Então, o que eu tenho que ter claro para mim? É que não sou eu que vou usar aquilo. Então, se não sou eu que vou usar aquilo, eu tenho que tomar um cuidado dobrado para que a outra pessoa, mesmo não tendo o mesmo nível de educação que eu tenho, mesmo nível de educação, não estudou tudo que eu estudei, não é por isso que eu vou rasgar os 10, 15, 20 anos de estudo que eu tenho e mostrar para a pessoa que eu sou melhor. Na verdade, não. Eu tenho que simplificar e tudo aquilo que eu fizer eu tenho que fazer para outra pessoa, pensando que alguém lá do outro lado, com uma mente diferente da minha, ela tem que pegar aquele formulário, aquilo que está escrito ali que eu quero verificar e aquilo tem que ser claro e simples, ou seja, fácil de preencher, fácil de manusear. Então é nesse sentido que nós temos que pensar. Depois eu tenho o terceiro tópico aqui, que é o seguinte, ó, assegurar que todas as pessoas interpretem da mesma maneira, usar os mesmos critérios, ou seja, todos devem estar observando a mesma coisa. O que acontece é o seguinte, imagina só que nós vamos começar a verificar o grau de limpeza em 3 turnos. Então, terminou o turno de trabalho, nós vamos começar a verificar a limpeza. Aí vem no primeiro turno a Maria. Nossa, a Maria é super caprichosa. Ela extremamente profissional, preza pela qualidade, preza pelo bem comum, preza pela organização do ambiente de trabalho. Então, a Maria, super criteriosa, vai fazer tudo certinho. Vai varrer o chão, vai passar pano úmido em cima das bancadas, vai passar um pano seco. Nessa época de Covid-19, vai passar álcool em gel nas coisas. Maria, certíssima, vai recolher o lixo, jogar fora. Perfeito. Aí no segundo turno já tem o Zé. O Zé já não é tão criterioso assim, já não é mais tão profissional, tá meio desgostoso com a empresa, então o Zé ele vai tratar as coisas de uma outra perspectiva. Então o que ele vai fazer? Dá uma vassourada aí no chão, tá bom. Bate um pano aí, bate um ar, pega a mangueira de ar, bate a mangueira de ar em cima da bancada, tá bom. Aí já, pra mim tá certo, tá limpo. E no terceiro turno, não estou dizendo que essa galera é mais relaxada que as outras, não, longe disso. Eu já tenho alguém que é o seguinte cenário, imagina só, o cara é focado na produção, então, tem que produzir, a produção é o principal, é o melhor dos casos aí, vamos produzir. E tá produzindo. E esse cara, ele tá bitolado na produção, na meta, ele tem que atingir a meta, ele tem que bater a meta, porque o cara quer se alavancar, quer subir na carreira. Então, o que ele vai fazer? Eu tenho que limpar. Rapaz, naquele dia que eu bati a meta e ter um tempo um pouco maior, fechou, vou fazer uma limpeza mais caprichada, vou gastar um tempo até para dar uma descansada, entre aspas. Só que tem dia que a
meta pode estar atrasada, que a produção pode estar atrasada, que o cara vai querer dar uma chinelada. Ou seja, aquela limpeza, o tempo que eu reservei para ela, ó, vai ser diminuído, ou seja, ele já não vai dar tanta atenção assim. Então essa questão de critérios, ela está muito baseada na visão da pessoa, nas adversidades e nas condições que eu tenho naquele exato momento, psicológicas e físicas também. Já então, para que isso não aconteça e eu tenha variação nesse meu item de controle ou de verificação, eu faço o quê? Eu baseio todos os critérios, independente da pessoa, o critério é o mesmo. Ou seja, a maneira de enxergar essa coisa é a mesma. E depois aqui, ó, verificar que se as condições elas são confiáveis, ou seja, se os resultados eles estão sendo confiáveis, né? Porque eu tenho diversas formas de medir. Então, por exemplo, checklist é muito comum. Sim ou não? Fez ou não fez? Ok ou não ok? Aplica ou não aplica? Ou seja, ou é tudo ou é nada. Não tem o meio termo, né? Aí depois eu posso trabalhar numa outra métrica que é o seguinte: nunca, talvez, sempre. Sim, às vezes, não. Posso trabalhar com escala 0, 1, 2, 3, 4, 5 e quantos números eu quiser, ou qual o valor que eu quiser. Então eu consigo ir trabalhando nessa métrica aí para garantir o quê? Que o meu resultado, aquilo que eu estou medindo e verificando, é o mais confiável possível. Imagina só, eu faço uma lista de exercício e entrego para os meus alunos e falo, ó, o seguinte critério: os alunos estão fazendo? E eu coloco sim ou não. Então, ó, imagina que eu tenha 10 alunos. Se os 10 alunos fizerem, fica fácil? Sim, tiquei. E se só 5 alunos fizerem? Opa, já muda o cenário, já é metade. Então, metade faz, metade não faz. E aí, eu vou marcar sim ou não? Imagina que eu vou marcar sim. Então, sou um cara otimista. Sim, estão fazendo. 2 alunos só fizeram. Só que são alunos, porque 2 já está no plural. Então, 2 alunos fizeram, eu vou marcar sim ou não? São 2, são alunos, vou marcar sim. Ou seja, eu só vou marcar ou não quando eu tiver 0 nessa condição. Então, essa maneira de medir aquilo que eu estou verificando não é a mais correta. Então, tem que trabalhar numa outra métrica aí ou com outros critérios de pontuação. Continuando aqui, ó, agora nós temos um exemplo de folha de verificação. Então, essa folha de verificação, ó, nós temos lá, ó, componente, conjunto XYZ, processo de trabalho é a montagem, quantidade produzida 500 peças, a seção é a montagem 1, data de produção dia 3 de 4 de 2020, e o inspetor aqui é o inspetor bugiganga. O cara é bom. Aí, o que aconteceu? Então, eu vou imprimir um formulário desse, vou entregar para o pessoal da produção, ou seja, e vou deixar lá no item, lá no posto de inspeção, com a inspetora. E conforme forem passando os produtos e as peças, o que ela vai fazendo? Ela vai analisando qual que é o tipo de defeito e vai fazendo uma tabulação. Então, tabulação é fazendo uns pauzinhos aqui mesmo, e marcando, ó, passou uma peça desalinhada, opa, então tive problema no alinhamento. Ah, passou uma peça com problema na solda, opa, marca um pauzinho lá, problema na solda, por aí vai. Praticamente o que a gente está fazendo na quarentena, né? Estamos contando os dias para poder sair de casa aqui. O negócio tá feio. Joia? E depois, ao final desse lote ou dessa quantidade produzida, o que eu vou fazer? Eu vou quantificar, ou seja, eu vou contar qual é a frequência de ocorrência desses tipos de defeito nos produtos. Então, por exemplo, no alinhamento eu tive 12 itens. Conto os 12 pauzinhos, marco 12 lá, porque eu não vou ficar contando pauzinho, né? Aí depois lá, junção, eu tive 15, então olha lá, marca 15. Depois, ó, bolha na peça, eu tive apenas uma bolha na peça. Depois eu posso somar todos esses defeitos e quantificar aqui. Isso vai servir de base para eu fazer algumas análises depois, que é o que nós vamos ver aí. Joia? Então, por enquanto é isso. A folha de verificação é isso, eu tenho uma folha para verificar alguma coisa. Nesse caso aqui, verificar os defeitos que estão vindo na peça. Com isso, eu consigo conhecer todos os defeitos e a frequência deles. Uma análise simples que eu consigo fazer, ó. Qual que é o defeito mais recorrente, ou seja, o mais comum? Olha lá, ó, parafuso solto. Qual que é o segundo mais comum? Deixa eu ver aqui. Olha lá, ó, sujeira na peça. Qual que é o terceiro mais comum? Aí vem aqui no 29, riscos na peça. E eu consigo ir melhorando essas minhas análises aí. Outro exemplo disso, a folha de verificação. O que eu quis mostrar nessa são os itens de avaliação. Então agora mudou, já não é mais numérico e quantitativo que eu vou contando, né? Então agora nós temos aqui, ó, nunca, às vezes e sempre. Então eu coloquei esses xizinhos aqui aleatórios, viu? Então imagina o primeiro cenário aqui, ó. Todos deixam o local de trabalho em ordem? Nunca. Putz, tudo bagunceiro, tudo relaxado, é uma zona essa bagaça aqui. Depois aqui, ó, todos observam e cumprem as normas da empresa? Às vezes. Então tem dia que eles são bonzinhos, cumprem tudo bonitinho, mas de vez em quando eles dão uns deslizes, eles
faz algumas coisas erradas. E esse outro item aqui, ó, todos usam corretamente os uniformes, as ferramentas, as máquinas e os demais equipamentos. Eu coloquei aqui sempre. Por que eu coloquei essa folha de verificação aqui? Para a gente prestar atenção nos critérios de avaliação, ou seja, nos tópicos de verificação. Esse daqui, eu coloquei sempre, mas fazendo uma análise, ó. Imagina só, todos usam corretamente uniformes, 1 item, ferramentas, 2 itens, máquinas, 3 itens, demais equipamentos, 4 itens. Ou seja, para ele atender esse item, ele tem que cumprir essas 4 coisas. Imagina que ele não cumpriu uma delas. E aí? Então já vai cair por às vezes, ou nunca. Então dificilmente eu vou conseguir atingir o sempre. Então o que é comum nós fazermos? É colocar apenas um critério de avaliação ou de verificação por linha, porque aí fica mais fácil de eu controlar e consigo saber quem que eu estou controlando, qual que é o problema. Porque imagina só, que eles nunca estão operando corretamente as máquinas. Se eu trabalhar com os 4 juntos, eu nunca vou saber qual que é o problema, do porquê que eu estou atingindo esse item. Então eu separo eles e sempre consigo tratar eles especificamente. Então, o meu problema é na operação de máquina. Então eu vou fazer um plano de operação padrão para as máquinas para garantir que eu sempre estou atendendo aí esse item ou esse requisito. Joia? Por exemplo, um outro aqui, ó. Existe respeito entre os colegas? Isso daqui é muito subjetivo, né? Então volta naquela primeira parte que nós falamos, que o critério de avaliação ele tem que ser o mesmo, independente da pessoa que faça a análise. Então, por exemplo, existe respeito entre os colegas? Pega um líder que é mais zoeira lá, vai zoar com os peãozão, vai dar risada com os caras e tá tudo numa boa. Ele tá zoando, os caras estão zoando, tudo nosso. Só que aí pega os caras que são mais cri-cri. Sempre tem uns mais enjoadão, né? Uns mais fechadão, não gosta de zoeira. Comigo o negócio é sério. Para ele, nunca vai atingir. Ou seja, os caras sempre estão desrespeitando, sempre estão maltratando e por aí vai. Então, para não ficar na subjetividade e na perspectiva da pessoa, eu preciso elaborar critérios mais simples para quem está avaliando e para quem está sendo avaliado. Ou seja, para o verificador e para o verificando, ou para o objeto, né? Então, eu não posso deixar essas coisas aí soltas assim. Eu tenho que ser mais claro nesse ponto. Passando por um próximo item, nossa, olha só, que bonito. Olha que planilha linda. Mãe, olha lá, ó, curso de informática básica tá dando resultado aí. Olha o orgulho, olha que planilha top. Então, o que eu fiz aqui, ó? Checklist de auditoria do 5S. Eu fiz uma parte dela, né? Então, olha só que legal que eu trabalhei nessa métrica de pontuação. Então, eu coloquei lá, ó, ruim é qualitativo e eu trouxe ele para quantitativo, ou seja, eu dei um valor, dei uma pontuação para ele. Para ficar mais bonitinho, ó, coloquei um emoji aí, não sei como que é o nome desse bicho aí, não. Coloquei uma figurinha lá, ó, carinha brava. Pô, tá ruim, caramba, que negócio é esse? Regular, pô, já começou a ficar triste, caramba, regular, assim não dá. E depois, pro bom aqui, já um rostinho feliz, ou seja, é isso mesmo que tem que fazer. E não se aplica 0 pontos. Então, nós estamos trabalhando no seguinte sentido. Conforme ele for atingindo os critérios, ele vai gerando uma pontuação, e quanto maior essa pontuação, mais próximo eu estou do ideal ou do padrão que eu quero. Então, por exemplo, nós tivemos aqui 3 S citados. Existem objetos desnecessários nas prateleiras? Então, eu vou ir lá nas prateleiras e vou observar. E aí, tem alguma coisa que presta, que não presta? Tem coisa aqui que não deveria estar e eles estão guardando? Eu vou lá e faço um xizinho num ponto lá e falo, tá regular, então 2 pontos. As prateleiras estão identificadas? Sim, tem etiqueta nas prateleiras dizendo, aqui vai o ferramental, aqui vai a matéria-prima, aqui são os insumos, aqui são os elementos de máquinas e tantas outras coisas. Então, isso daqui tá bom. 3. Existem materiais que não estão sendo utilizados sobre a bancada? Putz, não, os caras deixam tudo jogado, capacete, copo, garrafinha, pedaço de peça velha, tem um monte de coisa aqui jogado que não pode. Então, olha lá, ruim, marco 1. Então, ao final eu vou lá listar, 2 pontos, 3 pontos e 1 ponto. Então, ele fez 6 pontos. Marco essa pontuação total e com isso eu consigo trabalhar com metas numéricas, consigo fazer um histórico de todas essas avaliações e vendo se realmente eu estou consolidando essa prática desse programa através de uma folha de verificação. Então, a partir do momento que eu não meço, eu não sei dizer se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal. É a mesma coisa de estar trabalhando com os olhos fechados, né? Eu acredito que está indo bem. E aí, você pode ter uma grande decepção lá na frente. Então, depois partindo aqui para o checklist, que esse sim é um item sim ou não, está ou não está, tem ou não tenho, atende ou não atende, ok e não ok. Já então, por exemplo, eu posso fazer um checklist de limpeza. Então, um exemplo aqui,
Limpei a geladeira, ok. Limpei o exaustor, ok. Limpei a cafeteira, ok. Limpei a louça, limpei a batedeira, limpei o forno. Então, posso trabalhando dessa forma aqui, bem simples. Posso fazer um checklist um pouco mais elaborado e trabalhar aqui por ambientes. Então, banheiro, o que que eu devo fazer? Então, limpe o vaso sanitário, limpe a cuba. Isso daqui também pode trabalhar, pode ser usado como um planejamento, ou seja, eu posso ir fazendo os itens, elaborando os itens numa metodologia em que isso já vai trazendo a sequência de trabalho que a pessoa deve fazer. Então, eu já crio um roteiro de atividades que ela deve seguir. Então, serve como planejamento também. Então, por exemplo, para limpar o banheiro. Então, limpa o vaso, depois limpa a cuba e a bancada da pia, limpa o box, limpa os espelhos, varra e lave o piso, troque todas as toalhas. Então, a pessoa já sabe tudo que ela tem que fazer e vai ticando, vai dando um check lá nas partes que ela já fez e já vai tendo o controle daquilo que eu fiz e não fiz, do que está pendente, do que não deu para fazer. Posso até colocar um campo de observação, por que sim ou por que não. E fica mais fácil dela ir controlando. Porque lembrar tudo de cabeça é difícil, né? Vai que eu erro algum ou esqueço algum ponto importante. Então, um exemplo aqui de checklist de limpeza. Depois aqui, ó, checklist de viagem. Nossa, já aconteceu várias vezes. Meu, você vai para algum lugar, vai lá e esquece. Mesmo eu tendo como princípios o desgarrar das coisas, levar o menos possível, né? Não ser tão materialista, mas mesmo assim é duro, meu. Nossa, cara. É, Então, o que que a gente pode fazer? Pô, vou fazer uma viagem. Uma coisa é você viajar para casa de parente no final de semana, para praia, para alguma coisa. Se esquecer alguma coisa, tem lá como emprestar, como comprar e por aí vai. Outra coisa é fazer uma viagem para outro estado, fazer uma viagem a trabalho, fazer viagem a negócio, esquecer alguma coisa importante, ou até ir para outro país, né? Fica bem mais complicado. Então, de repente, para eu garantir que o meu cérebro não vai me enganar e devido à pressão, correria, contratempos, eu vou esquecer alguma coisa ou algum item, eu crio um checklist. Então, isso daqui vai me servir de base para eu lembrar de todas as coisas e não esquecer. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos um final de semana na praia. Então, o que que eu tenho que levar? Pô, posso levar o protetor solar. Vou lá e marco um check aqui. Óculos de sol, câmera de celular, ou celular, biquíni, creme para cabelo, chapéu e mais um monte de coisa que você quer levar. Então fica mais fácil de eu fazer. Posso fazer um checklist aqui para bagagem, do que eu devo levar, o que eu tenho que fazer, e um monte de coisa que eu consigo trabalhar. Então, se vocês pesquisarem no Google aí, tem um monte de coisa já digital, em sites, em softwares, que eu consigo já fazer um checklist no formulário pronto. Ou, de repente, posso pegar um papel e ir escrevendo lá e deixando uma lacuna para eu ir dando um check ou dando um ok lá para os pontos. Então, tem várias formas de fazer, digitais e não digitais aí. E por fim, aqui o nosso último exemplo é o checklist sobre automóveis ou veículos. Então, o que é muito comum? Eu ter aqueles check-ups de verificação, né? Então, pô, você vai numa determinada loja, ele diz, nossa, você ganhou um check-up de verificação. É isso. Eles estão fazendo um checklist, na maioria das vezes, dos itens de segurança do seu automóvel, ou seja, do seu veículo. Então, o que ele vai fazer? Pô, vou testar a iluminação. Farol baixo está funcionando? Farol alto está funcionando? E vai dando um check lá, ou seja, vai dando um ok ou não ok nos itens. E com isso ele consegue verificar o quê? O que está funcionando e o que está quebrado, ou seja, aquilo que está bom e aquilo que precisa ser reparado. Então, pô, testa o freio, testa a bateria, buzina, palheta para ver se está limpando. Imagina só que você. Não, a palheta tá tudo bem, tá tudo certo, tá tranquilo, tá de boa. Aí vem uma chuva, você, putz, a palheta não tá funcionando. Então eu faço um checklist a partir desse ponto aí para garantir que quando eu precisar, ele vai estar funcionando, para manter sob controle, sob funcionamento. E tem esses checklists digitais também. Então, a partir do smartphone, tem alguns aplicativos que eu consigo fazer checklists e do modo digital, muito mais simples, muito mais fácil, eu consigo ir controlando isso daí e gerando um histórico também. Então, por exemplo, eu posso pegar lá, verificar como está o nível do óleo, como que estão as mangueiras, como que estão as correias, como que está a pressão dos pneus, o fio de óleo e tantas outras coisas que eu consigo ir analisando. Então, o checklist ele é usado para isso mesmo, para verificação da condição de alguma coisa. Ou a lista de verificação eu posso usar para verificar a quantidade de alguma coisa, o estado de alguma coisa, desde que aquilo não seja simplesmente está ou não está, sim ou não. Que eu preciso de quantidade ou isso é subjetivo. Eu não tenho os dois extremos, eu posso ter um meio termo para trabalhar, certo? Então, essa foi mais uma das nossas ferramentas da qualidade. Então, checklist e folha de verificação é bastante utilizado. Dica número 2 para vocês aí. Quem não tem, ou não usa, ou não controla, não verifica aquilo que faz, meu, esquece. Tem que verificar. Um exemplo claro disso
está acontecendo agora no Brasil. Chegaram milhões de testes aí sobre o Covid-19. O que eles estão fazendo? Não posso tratar todo mundo da mesma forma. Por quê? Eu posso estar gastando recursos à toa, ou seja, sendo desnecessário, tomando uma atitude enérgica que custa caro para quem não precisa. Então, o que eles estão fazendo? Depois de 7 dias, se não me engano, hoje uma semana, eles fazem o teste. Pô, quem tem Covid-19? Opa, esse precisa de um tratamento especial. Vamos tratar ele. Vamos gastar recursos com ele. Ah, esse daqui é só uma gripezinha, como dizem por aí. Então, esse daqui já não precisa de tanto cuidado assim. Vai para casa, toma cuidado, faz isso, isso e aquilo. Então, a partir de um checklist simples, ou seja, de uma verificação, eu consigo determinar a ação que eu vou tomar. Se ela vai ser mais especial ou se ela vai ser mais simples. A partir do momento que eu não tenho esse diagnóstico, que eu não sei o que eu devo fazer, não tem como eu te receitar uma solução, que é o que o médico faz, né? Ele não sai dando remédio à toa aí. Primeiro ele tem um diagnóstico, ou seja, primeiro ele verifica, depois ele te dá uma ação de melhoria. É isso, valeu!